Bom, meus amados irmãos, para esse segundo tópico, que tem como objetivo para a nossa falação comentar que a palavra de Deus permanece para sempre, nós temos por objetivo para esse tópico explicar que a lei de Deus ela é irrevogável. Aí nós vemos que a Bíblia ela nos informa que Deus ele não se deixa escarnecer, que de Deus não se zomba e a Deus ninguém engana. Temos aqui a lei universal da semeadura, que tudo aquilo que plantamos também colhemos, aonde temos a aplicação disso para o lado espiritual, que tudo que fizermos de bom, de correto, todas as atitudes que tivermos, seja para com o nosso próximo, para com nós mesmos e principalmente para com Deus, o resultado será de uma colheita espiritual de 100 por 1. Mas, por outro lado, ou na contramão disso, o resultado não é diferente. O resultado também será o mesmo. De 100 por 1 será a colheita para a perdição eterna. Então, tratando aí do pecado deliberado ser uma ofensa a Deus, o 2.1, o que é isso? O que é pecar deliberadamente? Pecar sem medida, sem medir as consequências do pecado. Premeditadamente, ou seja, maquinando o mal de livre e espontânea vontade. E com um agravante aqui, que quem comete esse pecado, comete sabendo que essas ações é algo que contraria a Deus. Isso também é conhecido como pecado da iniquidade. Esse tipo de situação é algo abominável a Deus, tanto como a exemplo das ações de Provérbios 6, de 12 a 19. Sem sombra de dúvida, se a pessoa que tais atos cometem não se arrepender, não caminhar pelo caminho do arrependimento, não alcançará o perdão de Deus, se perderá na caminhada e entrará numa eternidade. É como Moody diz em seu comentário: uma vida vitoriosa ela é feita de uma confissão genuína do pecado. E quem verdadeiramente se arrepende e abandona a prática do pecado, e para esse o que se acha é um crescimento espiritual que o levará a passar a eternidade com Deus. Não se engane, a lei de Deus é para todas as coisas, inclusive para quem não se arrepende. A lei de Deus, ela é imutável. O 2.2, pecadores. A diferença quanto ao nível de revelação que possui. Essa diferença quanto ao nível da revelação que se possui está nos dizendo que há uma diferença entre aquele que conhece e peca e aquele que peca sem conhecer. Esta é a verdade que extraímos do texto de Atos 17:30. Deus não leva em conta o tempo da ignorância para a salvação, o tempo que você vive em pecado. Exemplo disso, o apóstolo Paulo, que praticou tantas coisas terríveis contra a igreja,
mas Deus, por sua graciosa graça e misericórdia, o alcançou e fez dele um dos maiores pregadores do Evangelho de seu tempo. Veja bem, é bem mais fácil, entre aspas, para quem vive no pecado e não conhece a Deus se achegar a Deus, do que aqueles que já conhecem a palavra. E quando se trata da questão da condenação eterna, aí a Bíblia vai dizer que o juízo de Deus, ele será bem mais pesado. Abre aqui um parênteses para dizer: não sei em que nível é este peso, ou que tipo de castigo mais pesado há para essas pessoas. A Bíblia não nos dá detalhe disso, se dá, eu ainda não tive conhecimento. Tá bom? Então será bem mais pesado para aqueles que já conhecem do que para aqueles que morreram na sua ignorância sem conhecer a Deus, e morreram numa vida de pecado sem conhecerem a Deus. É como diz a nossa revista: conhecer as leis e os estatutos e os mandamentos e errar conscientemente, este é réu de juízo. O seu pecado se torna indesculpável. Não é porque somos cristãos, é claro, é que estamos livres de pecar. Pronto, me converti agora, não peco mais. Não. Até porque a nossa vida é uma vida de regeneração do pecado. A gente peca hoje, a Bíblia vem e denuncia o nosso pecado, a gente reconhece que pecamos, nos arrependemos desse pecado, recebemos o perdão de Deus, passamos a não praticá-los mais. Mas quando a gente menos espera, menos imagina, o que aparece é um outro pecado na nossa vida. É por isso que a Bíblia nos diz que estamos caminhando com Deus para alcançar uma vida de perfeição. Será no abrir e fechar de olho é que seremos totalmente regenerados. Agora, é diferente quando eu peco sabendo que aquilo que estou praticando não agrada a Deus. Mas mesmo assim, mesmo pecando, fazendo o que não devo, mesmo nessas condições, Deus é tão bom e tão misericordioso, que ainda nos abre o caminho do arrependimento. O pecado dele se torna perdoável. Essas práticas se tornam perdoável se eu encontrar o caminho do arrependimento, me arrepender e confessar a Deus. Mas se eu não me arrepender do meu pecado e continuar teimando, esse pecado que há em mim, ele vai se tornar indesculpável, imperdoável, ou seja, condenação eterna direto. Por último, 2.3, Israel, uma nação escolhida, um povo ingrato. Romanos 15:4, Paulo diz: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. E em 1 Coríntios 10:11, Paulo diz: ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegado do século. Veja bem, verdadeiramente nós temos que orar diuturnamente ao Espírito Santo, para que ele nos ajude a olhar para as Escrituras e ver as ações que nelas estão erradas, má, e não copiá-las. Tudo que está escrito na Bíblia, que manifesta os erros humanos, os crimes cometidos, os adultérios, assassinato, coisas assustadoras, não foi escrita simplesmente para a vergonha dessas pessoas.
mas simplesmente para que nós pudéssemos olhar para essas coisas, refletindo, lendo, estudando, para que nós pudéssemos nos colocar em um posicionamento de nos esforçarmos para não permear pela mesma caminhada errônea desses exemplos que a Bíblia nos dá. Resumindo, meus amados, a palavra de Deus permanece para sempre. Ela é imutável. Saiba que o pecado deliberado, ele é uma afronta a Deus e terá o seu juízo para quem o comete. Por isso devemos ter em mente que a graça de Deus não nos liberta para vivermos uma vida pecaminosa, mas sim para servirmos a Deus. E não servirmos de qualquer maneira, mas servirmos com qualidade de vida da melhor maneira que conseguimos. Que Deus em Cristo vos abençoe e até o próximo vídeo do terceiro tópico. E não se esqueça, deixe aí o seu joinha, o seu like, o seu dislike. Comente o que você está achando do nosso comentário. Não se esqueça de compartilhar nas suas redes. E dê-nos aí essa força, nos ajude para que o nosso canal assim possa continuar crescendo, continuar alcançando novas pessoas e que tudo isso venha a ser para a glória do nosso Deus.